Nossa senhora, tem tanto tempo que eu não gravo um vídeo que eu não sei nem como faz, mas isso. Bom, um bom tempo atrás, alguns poucos anos, né? Um inscrito aqui do canal, né? O Mug, acho que é assim que se fala o nome dele, tinha pedido para eu fazer um tutorial de cenário. E eu procrastinei um pouco, não vou mentir, deu preguiça. Mas então eu meio que peguei, né? Fiz um cenáriozinho aqui. E eu vou estar ensinando ele não apenas a fazer o cenário, mas vou explicar, né, os tipos de iluminação que eu usei aqui para chegar nesse resultado. E também vou passar para vocês alguns exemplos de como vocês podem meio que usar essa iluminação, tá bom? Então pode ser que esse vídeo fique curto ou longo, eu não faço ideia, mas eu vou tentar ser o mais descritível, vou tentar descrever o máximo possível para não ficar dúvidas e vocês aprenderem a como fazer cenário, certo? O primeiro passo que eu gosto de fazer quando eu vou criar um cenário é eu decidir se ele vai ter alguma deformidade no meio. A intro que eu fiz pro Scary, que tá aparecendo aqui para vocês, que eu usei... eu fiz um buraco no meio, eu recomendo vocês a fazerem com plane, certo? Pois com plane você consegue modificar aqui os segmentos e você consegue, e cada quadradinho desse você consegue modificar. Então você consegue fazer buracos, você consegue fazer deformidades no plano, certo? No caso do cenário que eu vou fazer hoje como exemplo, eu vou estar utilizando um floor. A diferença do floor para o plane é que o plane você tem um tamanho pré-definido, certo? O floor não. O floor ele cobre literal tudo. Ele não tem um limite, ele vai até o horizonte. Diferente do floor, um plane, né, no caso, ele vai cobrir só essa área, certo? Então vou estar utilizando um floor aqui. E após isso, eu já posicionei a minha câmera aqui para eu não ficar perdido. Quando eu costumo fazer animações, eu costumo puxar a câmera no máximo para -1000. Então, você deixa ali a sua câmera em um pouquinho menos, né? Porque o cenário ele tem que ser maior, porque senão quando você puxar a câmera, pode ser que a câmera atravesse isso e não mostre o cenário. E você também pode mexer no Field of View, essa parte horizontal aqui. Eu costumo deixar de 90 a 100, que ela amplia o campo de visão. Aqui temos 90. O padrão, se eu não me engano, é 52, que fica bem mais perto, certo? Então vou deixar aqui 90. Tá, o próximo passo que eu costumo fazer é pegar o floor e tacar uns 20, 30 para baixo, para ele não entrar na câmera, não ter risco de você mexer a câmera para frente e o floor bugar. Você viu que eu puxei para baixo, ele não está aparecendo mais, certo? Isso é normal. Agora eu vou começar fazendo o chão primeiro. Eu acho que o chão sempre é a base para você fazer. Depois você vai moldando tudo com mais calma, mais tranquilidade. Uma coisa sobre cenário é não precisa tentar fazer tudo na pressa. Vai com calma que no fim dá tudo certo, tá? Para fazer esse chão eu gosto de usar, né? Para fazer esse chão desse cenário aqui em específico, né? Você vê que eu fiz ele quadriculado, né? Com umas frestinhas. Como que eu fiz isso? Eu criei um cubo, certo? Diminuí o Y dele, para ele ficar mais fino assim, certo? Acho que uns 20 tá bom. E o X e o Y eu vou deixar em 100 para ele ficar menor, porque aí eu consigo colocar mais, certo? Numa área e não ficar só aqueles quadradão grande. A menos que você queira uns quadradão gigantesco no seu chão, aí vai de seu gosto. E vou colocar um cloner. O cloner ele nada mais faz do que ele vai duplicar o que você colocar aqui dentro. No caso o nosso cubo. Você viu que eu coloquei, ele criou 3 aqui. Eu vou vir aqui no cloner, aqui em Object. Eu vou colocar aqui no modo em Grid Array. E vou diminuir esse do meio aqui, que é o eixo Y, né, que é para cima e para baixo. E vou colocar 1. Viu que voltou aqui ao normal. Agora aqui no size eu vou pegar e vou aumentar. Quanto mais eu aumentar esse size, mais longe vai ficar os cubos, certo? Você viu que ficou, deixa eu tirar aqui o floor, ficou um cubo no meio, um espaçado para cada lado, certo? E eu recomendo você fazer a mesma coisa para o outro lado. Eu vou colocar aqui 1900 nos dois, pronto. E aqui em quantia, aqui em count, você vai mexer
nesses dois aqui, porque esse daqui, se você mexer, você vai só bugar ali o Y, beleza? Então, quanto mais você colocar aqui, mais quadrados vai ter. E por que eu costumo usar o cloner em vez de fazer os cubos? O cloner, por ele pegar esses cubos e meio que duplicar ele já, deixa muito mais fácil e intuitivo. Você não ter que ficar criando vários cubos e colocando um por um, sabe? Bom, ativei aqui o floor de novo e tá aqui os cubos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cloner, né, e vou empurrar ele pra baixo. Até ele entrar um pouco assim, tipo... Aqui, ó. Entrou um pouquinho aqui, ó. Você vê que sumiu? Deixa eu voltar aqui, né? E vou aplicar um material aqui só pra vocês entenderem. Vou criar dois materiais, um pro cubo e um pro floor. O material no cubo você aplica no cubo, tá? Não no cloner, porque se você aplicar no cloner não vai funcionar. Pelo menos eu acho. Eu prefiro colocar no cubo pra não dar bug. E vamos lá. No floor eu quis deixar ele um roxo, certo? Então o que eu fiz? Eu vim aqui, desativei o Reflectance. Vim aqui em Luminance, desativei a Color. Coloquei o brilho em 300, certo? E aqui eu peguei um roxo aqui pelos 280 e taquei mais ou menos aqui, ó. Quanto mais você aumenta o brilho, mais para a direita você tem que puxar, porque ele vai clarear mais, certo? Então, se você deixar em 300 e puxar pouquinho, aqui, ele vai ficar branco. Ele não vai ter cor, então você tem que puxar mais. Quanto mais forte o brilho, mais você tem que puxar para a cor. Eu vou aplicar aqui nas Render Settings um Global Illumination, certo? Com o Irradiance Cache Legacy no Low e aqui Preview Minimal. E vocês vão ver que quando eu der uma preview, já tá aqui o chão, certo? Aquilo ali no fundo eu vou ignorar porque aquilo ali vai ficar escondido depois. E aqui, nesse material, o que eu fiz? Eu apliquei um preto, né? E aqui em Reflectance, eu vim em Reflection, adicionei um Reflection, deixei em 50, certo? Coloquei um Fresnel e apliquei uns 3 a 5 de Roughness, certo? E temos aqui o nosso chão. Pode parecer meio estranho agora, mas é porque o Reflectance ele tem que ter algo para refletir. E como não temos nada em cima, ele não reflete nada. Então parece que ele só não tem nada, certo? O próximo passo agora é fazer a parede, a limitação em si. Então eu venho aqui, eu vou criar um tubo, certo? Vou sair da minha câmera. Vou pegar esse tubo e vou aumentar ele até aqui, mais ou menos. E esse meio aqui eu vou aumentar junto. Assim tá bom. Ele vai ser o que vai limitar. Ele é essa parede aqui atrás, certo? Ele que vai ser essa parede. Então eu vou pegar ele e também vou aumentar o height dele, que é a altura, certo? Aumentar bem aqui, tá? Assim tá bom. E vou aplicar também o preto, porque ele tem que casar com as cores. Não invente de misturar várias cores, a menos que esse seja o objetivo do seu projeto, misturar várias cores. Mas nesse caso aqui, o foco está no roxo. Então eu não vou misturar várias cores, certo? Antes da gente seguir para a parede, certo? Eu vou vir aqui em cima, de novo, certo? Vou criar um cilindro. E esse cilindro vai ser essa base aqui, onde que está o texto aqui, onde está esse B, certo? Então eu venho aqui, diminuo o tamanho do cilindro para mais ou menos uns 40. Taco ele para baixo, aumento o tamanho dele também. E esse daqui eu vou tacar roxo. Vou duplicar ele, né? Ctrl C, Ctrl V. Vou tacar preto nesse daqui. Vou aumentar o raio dele um pouco, assim, uns 10 a mais. Vou erguer ele aqui um pouco. Só que agora eu diminuo o tamanho dele. Deixo ele mais fino.
deixar aqui uns 10. Eu puxo para baixo encaixando aqui, ó. Eu duplico ele de novo e taco embaixo, na parte do chão aqui, para ele fazer essa ligação com o chão. Temos aqui agora aonde que vai ficar a letra, certo? Ou a logo, ou o que você for colocar. Agora eu vou criar aqueles pilares que ficam atrás. Esses pilares, eles também ajudam na iluminação, não é apenas coisa estética. Então, eu tô tentando mostrar para vocês como fazer isso sem usar HDRI. Muitas pessoas apelam para HDRI, mas eu não vou usar HDRI por ser um cenário fechado, certo? Cenário bem fechado. Então eu vejo que não tem necessidade de usar HDRI. Eu vou posicionar ele ali atrás. Eu não estou falando medidas porque isso vai variar muito do seu projeto e é para vocês aprenderem a base, certo? Vou aumentar o tamanho dele. Aumentar um pouquinho para os lados também. Vou duplicar. E quando eu duplico, eu costumo só fazer isso. Pegar, mandar ele para um lado, vem aqui, coloca negativo e coloca dos 4 lados, porque se sua câmera rodar, ele ainda vai funcionar, ele vai estar aparecendo, não vai ficar detalhado de um lado e do outro não ter. Neles eu vou tacar mais um, né? Espera aí que eu esqueci de fazer um aqui. Beleza? Vou fazer mais um material, né? Com apenas o Luminance. Esse Luminance eu posso tacar uns 200, porque ele vai dar uma clareada, certo? Eu posso diminuir aqui esse roughness aqui. Algumas pessoas gostam de deixar algo mais liso. Aqui o roughness ele deixa meio que essas falhazinhas, esse ruído em volta. Se você deixar 0, ele fica totalmente liso. Outra coisa que vocês podem fazer, caso vocês não queiram usar o roughness ou dar uma textura diferenciada, é você vir aqui no seu Fresnel, certo? Ou Gradient, tem gente que gosta de usar Gradient. Eu acho que o Gradient ficaria até melhor. Vou pegar aqui e colocar um Gradient. Vou colocar aqui em V, certo? Em Turbulence eu vou colocar aqui uns 20. Que ele dá essas falhazinhas aqui. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, isso vai muito do seu gosto, certo? Vou deixar uns 60, que ele vai dando umas falhas, olha, como vocês podem ver. Então, isso varia muito de gosto para gosto. Tem gente que faz isso e mistura com roughness, né? De uns 3, mais ou menos. Tem gente que faz isso. Isso daqui é muito por gosto. Eu vou deixar aqui o meu Fresnel básico, certo? Com roughness em 3 aqui, que é o que eu quero para esse projeto. Feito isso, eu vou fazer aquela parte de cima aqui, ó. Não sei se vocês repararam, mas aqui em cima ele tem alguns níveis. E esses níveis ajudam na iluminação, que é o caso desse. Não, que é o caso desse daqui, que é o teto, né? E aqui só para ficar um pouquinho mais detalhado, mais bonitinho. Eu vou vir aqui então. Eu vou duplicar esse tubo que está em volta, certo? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou diminuir o raio dele. Vou sair aqui um pouco para fora. Diminuir um pouco o raio dele, não muito, né? Algo assim. E esse de fora a gente aumenta. Vamos erguer ele. Vamos pegar aqui, vamos diminuir também o height dele, né? Porque não tem porque ele ficar tão grande. E eu quero que ele esconda essa parte, que essa parte aqui ela fique visível só aqui. Eu não quero que ela fique visível em outro lugar. Então eu venho aqui no Inner Radius e diminuo. Pronto. E aqui embaixo eu posso aumentar um pouquinho para ele fazer ligação ali em cima certinho. Vou diminuir mais um pouquinho. Beleza. Aí esse daqui eu vou tacar um rosa, certo? Eu venho aqui, vou criar um material rosa.
né? Aqui, mais ou menos isso daqui. Para combinar, vou tacar um Reflectance básico aqui, com uns 25 mais ou menos, certo? Vou fazer isso aqui de novo, vou duplicar, né? Vou pegar, vou erguer ele de novo, mais um pouquinho. Vou vir aqui, eu vou diminuir mais um pouco essa parte. Eu tô criando meio que um degrau aqui em cima, sabe? Para ele não ficar uma coisa reta lá atrás. Vou fazer isso. Esse daqui eu vou tacar esse material branco, essa luz branca, ou você pode pegar e tacar um preto, aí vai do seu gosto, certo? Aqui, ó. Você vê que já deu uma... Não ficou tão liso, eu posso dizer assim, certo? No caso ali, eu taquei um outro roxo, né? Então vou tacar esse outro roxo. Esse outro roxo é tipo esse, só que um pouco mais escuro, que é o mesmo que eu usei na logo. Não tente... Uma dica que eu passo, se você for usar uma cor, a cor que você usar na logo, tente não usar perto dela, porque pode ser que ela esconda a logo ou alguma coisa do tipo. Então eu recomendo que vocês venham, façam a cor, vocês vão usar certinho, e deixem ela em objetos que ou não são muito grandes, ou em objetos mais discretos que ficam mais longe, sabe? Dá até para escurecer um pouquinho mais esse roxo, que ele ficou muito claro. Um roxo tipo assim. E agora a gente vai fazer de novo, a gente vai dar uma duplicada aqui. Agora a gente tá com o preto, né? Vamos diminuir aqui mais um pouquinho e erguer ele mais um pouco. Dá até para vir aqui e diminuir mais um pouquinho. Beleza? E em cima eu vou vir, vou criar mais um cilindro, deixar ele mais fino assim. Vou erguer, aumentar o tamanho dele, máximo assim, para tampar tudo, tacar lá em cima. E vou tacar esse branco, a luz aqui, certo? Que a gente usou para iluminar. Que ele vai ajudar a iluminar o cenário de novo. O cenário em si, ele tá iluminado. Então, você não vai precisar se preocupar muito com a questão de minha logo vai ficar escondida ou não. Não, o cenário ele tá iluminado. Então, sua logo ela vai aparecer. Eu vou pegar o texto que eu fiz aqui no outro projeto, só para vocês terem essa noção. Vou pegar ele aqui, tacar ele aqui, coloquei ele aqui certinho. Aí, ó, se fosse uma logo, daria para enxergar ela tranquilamente. Uma outra coisa que eu fiz, que vocês provavelmente repararam, foi que eu fiz uma espécie de névoa, né? E essa névoa ela é muito simples. Vocês vão pegar aqui uma light, certo? Vocês vão vir aqui em Visible Light, vocês vão colocar aqui em Volumetric e vão aumentar o tamanho dela. Muito assim, sabe? Clicou naquele quadradinho e arrastou. Se você soltou e não viu mais o quadradinho, você vem em Visibility e aqui em Outer Distance vocês aumentam. Lá, se eu não me engano, eu deixei algo em torno de 8.000, né? Então vou colocar 8.000 também. Vou pegar essa light e vou empurrar ela para trás. Certo? Empurrei ela para trás lá, um pouquinho para baixo. E vou colocar uma cor nela. Vou, no caso aqui, também seguindo a coisa do rosa, né? Então eu coloco aqui mais ou menos. E já meio que vai criar essa neblina ali atrás, ó. Que deixa menos reflexos lá atrás, dando mais ênfase na logo, sabe? Então até ajuda a dar mais foco na logo em si. Agora, o que eu vou fazer? Tá muito vazio esse cenário. Vamos concordar, não tem nada, só tem a logo, o chão e as paredes. Então, primeiramente, eu vou colocar um cubo, certo? Vou colocar o tamanho dele de 40 por 40 por 40, vai ser um cubinho bem pequeno. Vou vir aqui, vou atacar outro cloner, certo? Vou fazer a mesma coisa com o Grid Array. Vou erguer ele aqui. E com o Grid Array selecionado, eu vou vir aqui em Graph Effector e vou vir aqui em Random. E aqui eu vou espalhar esses cubinhos um pouco.
pra cima e pra baixo não tanto, mais pra frente e pra trás assim, sabe? Posso colocar um pouquinho assim, mas pega o cloner aqui, né? Seleciona ele, rotaciona, assim tá bom. Aí eu venho aqui no random, no rotation e taco aleatoriamente uns números aqui só para eles não ficar reto. Vou criar outro material, tacar aqui no cubo. Vou pegar aqui, vou deixar ele no branco, certo? Vou criar um reflectance aqui em reflection legacy. Vou deixar em 100%. Se eu deixar só em 100%, ele vai refletir literal tudo. Você tem algo bem refletivo aqui, sabe? Se eu quiser, eu posso vir tacar um Fresnel, que ele vai refletir bastante, mas não tanto. Aí você vem configurando aqui no color, tira um pouco aqui do branco, né? Deixa ele mais escuro. Tenta não deixar seu cenário ou muito claro ou não muito escuro, porque quando você for fazer o color correction, né, o lux, ou seja lá o que você for fazer com o tratamento de cores, né, você precisa, tipo, você tem que cuidar para não estourar, porque senão fica ruim para fazer depois, certo? Tá aqui, vou deixar as cubinhas assim mesmo. E agora eu vou fazer aqueles negocinho pendurado no teto, que é a coisa mais simples. Vou pegar aqui cápsula, né? Vou criar uma cápsula. Vou diminuir aqui o raio dela para uns 25, não, uns 20. Uns 20 tá bom. E o tamanho dela aqui para uns 100. Que eu acho que tá bom. Deixa eu erguer ela aqui. Ficou muito pequena. 150... 140, vai. 140 tá bom. Vou vir aqui de novo com outro cloner. Cloner tá aí pra usar, tá, galera? Pega, usa ele com gosto. Só que agora, eu vou, em vez de usar o Grid Array, eu vou usar um radial aqui, certo? Com 5, 6 ou 7. 7. Aqui em XY você coloca XZ, no caso, né? E aumenta o raio para mais ou menos aqui uns 400 a 500, certo? Vou deixar aqui 500 certinho. Vou erguer eles, que eles vão ficar tipo pendurados no teto. Vou duplicar. E aqui na cápsula eu vou deixar o raio em 5. E vou aumentar o tamanho deles bastante. Não se preocupa com isso, porque quando você tacar para cima ele esconde de novo. Tá, dá até para diminuir um pouco, deixar aqui em 3 o raio, vai ser tipo um ferrinho apenas segurando. Nesse ferrinho eu vou tacar esse branco aqui, e neles eu vou tacar esse branco aqui, certo? Bom, e meio que é isso, sabe? Não ficou 100% igual, até porque nunca fica 100% igual um cenário se você for tentar repetir, mas eu espero que vocês tenham entendido, sabe? Vocês não precisam usar HDRI. Há cenários que vá ser necessário HDRI, mas outros que não são. O cenário que eu fiz para Scary, por exemplo, aquele pilar laranja atrás, é meio que toda a iluminação. Só que, se eu não me engano, eu taquei o brilho dele. Ele é tipo esse material. A diferença é que, em vez de estar 200, se eu não me engano, eu usei 500 ou alguma coisa assim, e deixei ele amarelo. E também usei uma light dessa para ajudar a criar meio que uma atmosfera. Então, criar cenário não é difícil, tem que ter paciência, certo? Muita paciência para ficar testando as coisas, tudo com calma. Tudo com calma. E no fim, independente se o seu cenário deu certo ou não, você vai estar adquirindo experiência com isso e você não vai ter tanta dificuldade. E eu mesmo, tem uns anos já que
eu não faço cenário. O último cenário que eu fiz foi esse da Scary, inclusive. Então, eu ainda lembro como faz cenários, né? E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar comentando. Se vocês tiverem sugestões do que eu possa estar ajudando vocês, ensinando, eu vou estar trazendo com mais velocidade, né? Não vou esperar passar mais 4 anos. Mas é isso. Bom, eu sou o Blur e muito obrigado por ter assistido.